aí pessoal, tudo jóia? Abelardo aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo vocês vão ver como criar um advertorial sem ser processado. Esse vídeo, modéstia à parte, é um vídeo que vai dar um pouco de trabalho pro editor aí, porque eu tô gravando no celular e tô gravando aqui na tela do PC, então ele vai ter um trabalho aí para sincronizar isso, ou não. Vamos lá pessoal, o que é um advertorial? Bom, advertorial, para quem não sabe, basicamente é uma peça publicitária que de certa forma tenta emular a sensação da pessoa estar lendo um portal. Em alguns casos ele meio que engana as pessoas, mas não engana todo mundo, né? Não engana todo mundo, até porque o objetivo do advertorial não é enganar, mas sim informar sobre um produto através de algumas informações pertinentes e seguindo um formato aqui que eu vou trazer mais alguns detalhes para vocês. Então vamos aqui para a tela do meu computador. Então pessoal, aqui na tela do nosso PC eu vou mostrar aqui um exemplo de advertorial e em que caso ele seria mais bem utilizado. Bom, quando vamos trabalhar com Native Ads, é de suma importância a gente trabalhar com advertoriais, pois o Native Ads é um anúncio, né, nativo, que se mescla melhor com o conteúdo e traz uma sensação assim para o usuário que aquilo não parece um anúncio, até mesmo por causa da cegueira de anúncio. Por exemplo, quando você está navegando num site como esse, você não vê esses anúncios aqui, você não presta muita atenção neles. Por isso que se criaram o Native Ads, porque as pessoas tendem a prestar mais atenção no Native Ads. Por exemplo, aqui ó, aqui tem um exemplo de Native Ads. Geralmente é no final do artigo, né? Mas aqui, quando você está lendo algum artigo, por exemplo, em algum site como MSN, ou aqui o Cura pela Natureza, eu tô aqui no Cura pela Natureza por quê? Porque aqui eu vou encontrar os anúncios e os advertoriais assim mais pesados e eu prefiro falar sobre eles. Se eu vou lá para MSN, é mais difícil encontrar coisas que eu consiga ilustrar melhor de como se trabalhar com esse tipo de material, né? E aí o que acontece? Ó, geralmente fica aqui no final de anúncio. Uma coisa interessante para se falar não só sobre o advertorial, mas sobre o Native Ads como de forma geral, é que o Native Ads, ele, quando você anuncia dessa forma, existe uma passagem de autoridade, certo? O portal que você está anunciando, claro que não é diretamente no portal, é na rede, mas o seu anúncio vai aparecer no portal. O portal que você está anunciando passa de certa forma a credibilidade e uma autoridade e confiança daquele seu conteúdo, porque você está em um grande portal. Inclusive, conhecido meu já utilizou desse artifício em sua própria copy. Por exemplo, ele estava vendendo um curso de como ganhar dinheiro e no vídeo dele ele falava: depois que eu apareci em muitos portais, porque realmente a pessoa que chegou no anúncio dele estava vendo ele em um portal. E aí o que acontece? Vamos lá, aqui. Alguns anúncios aqui no final. Você pode gostar, não necessariamente está sendo identificado como um anúncio, que ainda, né, seria uma vantagem. Baixa uma xícara disso antes de dormir para perder 17 quilos. E aí, por exemplo, quando a gente vem para aqui, a gente vê um advertorial falando sobre um produto de emagrecimento, né? E aí, vamos aqui para alguns elementos importantes do advertorial. Como você pode ver, tanto a headline quanto a imagem, elas estão aparecendo aqui antes da dobra. O que significa antes da dobra? Antes de eu rolar aqui. E isso é muito importante, porque já aconteceu, por exemplo, de um dos meus alunos, eles subirem um advertorial. Antes de aparecer a headline, ele tentava fazer uma captura, que era até com aquele template lá. Eu não lembro o nome do template, mas é um template bem utilizado no marketing de afiliados, né? Um template de WordPress. Só que não é um bom template para trabalhar com um advertorial ou esse tipo de conteúdo. E aí, ele tinha a captura e não mostrava a headline dele, e era para sites adultos. E sites adultos, como a gente sabe, existe muito clique inválido. E o que é que pode acontecer? A pessoa tem que clicar por acidente, e quando abriu o seu advertorial, ele não viu a sua headline porque estava abaixo da dobra. Mas, por exemplo, se eu tivesse clicado por acidente aqui, eu poderia ler a headline antes. E a headline aqui é: cabeleireira paulista emagrece 14 quilos em 34 dias de quarentena com remédio natural vendido pela internet. Algo que chama bem atenção, e aqui uma imagem com um antes e depois, uma frescurinha aqui. Mas o que eu quero que você preste bem atenção. Aqui o mais importante é isso: tenha uma informação clara e precisa antes da dobra, porque você tem que pegar a atenção do seu cliente aqui, assim que ele abre, e você tem que prender a atenção dele aí. Depois, aí vem toda uma questão de copy, não sei o que lá, não sei o que mais lá. Eu não sou o cara da copy, eu sou o cara do tráfego, então eu não posso dar grandes dicas para vocês sobre copy.
Mas basicamente o que eu quero que você preste bem atenção é nos elementos que compõem o advertorial em si. O ponto mais importante é isso. Você chama a atenção da pessoa com uma headline forte e uma imagem forte assim, antes da dobra. Depois que você tem a atenção dela, aí você trabalha outros elementos de copy. Mas, ia falando para vocês aqui, o meu objetivo aqui é mostrar elementos para vocês que o advertorial tem que ter de forma obrigatória. Número 1, conteúdo que prenda atenção antes da dobra. Número 2, chamadas para ação e links que mandem para a sua oferta, porque o advertorial é só para você divulgar o seu produto, então você precisa de links aqui espalhados por todo o texto que envie o seu lead para a oferta. Então aqui você vê que em quase todas as etapas aqui tem um link enviando para as ofertas, e em todo momento tem alguma chamada para ação, tem fotos com antes e depois, aí entra aqui elementos de copy, que você vai tentar fazer um texto como se fosse um texto informativo, dando opinião, mostrando casos de pessoas que usaram o produto e tiveram sucesso. Olha, esse produto não é meu, aqui eu não tenho o objetivo de divulgar produto nenhum, mas como vocês podem ver aqui, eles falam sobre a garantia do produto, sobre o desconto especial para os leitores do portal e esse tipo de coisa. Então, em que copy, você pode copiar de algum produto concorrente ou de algum produto que você queira promover como afiliado, e você só muda os nomes, tranquilo, isso não tem problema nenhum. Voltamos aqui para o título desse vídeo, que é como fazer um advertorial sem ser processado, né? Lembrando, eu não sou advogado, eu não tenho objetivo aqui de lhe dar conselho jurídico. O título desse vídeo, na verdade, é só porque é um título interessante e que vai chamar a atenção, mas eu acredito que não tem problema nenhum de você copiar o advertorial de terceiros, até porque isso é prática comum no mercado. Pelo menos lá fora, existe a cultura que não é tão falada como aqui no Brasil. Por exemplo, lá fora é bem comum e incentivado que até você fazer uma certa quantia por dia, que seria de $1.000 lá fora, até você tá faturando $1.000 por dia, você não deve criar nada, você só deve copiar e replicar e melhorar. E eu gosto de seguir essa filosofia e de indicar para todos esse tipo de filosofia, que enquanto afiliado, não enquanto produtor, claro, falo enquanto afiliado, enquanto você for afiliado, e até mesmo quando você for produtor, não tô dizendo aqui, claro, você, enquanto produtor, você não vai pegar um produto 100% e copiar ele, tudo igual, não é isso que eu tô falando. É pegar um advertorial, pegar uma página de venda, trocar alguns elementos. Isso eu não vejo nenhum problema em ser feito. Voltando, lá fora isso é muito difundido e eu não vejo nenhum problema nisso. E se você vê, talvez o problema esteja em você. Copie anúncios, copie advertoriais, melhore, vá testando, porque o importante é começar. Se você for criar tudo, velho, você nunca vai sair do lugar, beleza? E aí, continuando, esses elementos são os essenciais. Você precisa boa headline e uma boa imagem na primeira dobra para chamar a atenção. Você precisa de links espalhados por todo o seu advertorial que mandem para a oferta. Você precisa de chamada para ação. Você precisa de casos reais ou não, e aí não tem problema. E aí, ao ponto de não ser processado. Uma coisa que você não pode fazer nunca, em hipótese alguma, é usar imagens de celebridades sem autorização, ou até mesmo imagens de pessoas sem autorização. O ideal é que você pague por fotos de anos e depois ou coisa do tipo, que não fique usando imagem de outras pessoas assim sem a permissão dela, pode dar problema. E aí temos inúmeros casos de pessoas que foram processadas simplesmente por utilizar algumas imagens de antes e depois sem autorização, ou usar uma imagem de uma pessoa real e contar a história dela como se ela tivesse usado o produto sem que ela deu autorização. Mas enfim, voltando aqui sobre advertoriais, vai algumas dicas além desses elementos que eu passei para você. Primeiro passo é você estudar o seu público-alvo. Se você vai produzir um advertorial, você tem que entender qual que é aquele seu público-alvo. Você tem que entender o contexto dos sites que o seu anúncio está aparecendo, como no exemplo que eu citei. Um colega meu, ele, como sabia que ia ser exibido em portais, porque estava usando o Taboola e o Outbrain, que são fontes de native com um tráfego de mais qualidade, ele se aproveitou disso e usou também na sua copy, né? O layout é importante, você tem que emular um portal, uma revista, e que aquilo fique o mais natural possível, né?
A tipografia é importante na maioria dos casos. Tipografia é o que? É o texto, basicamente a fonte que você vai usar e coisas do tipo. Preste muita atenção às coisas como manchetes e headlines, como já falei. Mais algumas dicas, por exemplo, imite corpos de artigo. Você pode, como você pode ver aqui, ó, aqui a gente tem essas imagens aqui, eles usam essas marcações aqui como se fosse de portal e fosse coisa de registro, meio numérica, tem aí você imita como se fosse um artigo de um portal mesmo. Você coloca esses destaques, coisas em negrito, essas notícias aqui do lado, tudo isso aqui tem a ver com o nosso anúncio, mas leva também para oferta. Esses links aqui levam para oferta, todos os links aqui levam para oferta. Esse cara aqui, ele imitou uma página do G1. Eu não recomendo fazer isso, até porque não há tanta necessidade de fazer esse tipo de coisa. Mas o pessoal gosta, e eu não vejo grandes problemas nisso não, mas possivelmente a pessoa pode ser processada por isso, mas eu não sei de nenhum caso. Já sou de casos que pessoas foram processadas por famosa, né? Estude os leitores, entendam o contexto, né? Que é que tá sendo, que o seu site está aparecendo, entregue para o seu leitor um conteúdo de valor e um produto que resolva o problema dele, né? E antes de mais nada, siga as políticas de publicidade. Isso aqui não precisa de muita explicação. As fontes de tráfego de native que nós trabalhamos, elas não bloqueiam, elas bloqueiam contas sim, elas apagam. Mas é muito difícil, tem que fazer merda. Os anúncios, eles só são aprovados se seguirem as políticas. Então, se você não seguir as políticas, você não vai nem conseguir anunciar. E aí vamos a algumas coisas que vocês não devem fazer em advertoriais, né? O que não fazer em advertorial? A maioria das coisas habituais que você esperaria, tais como não façam afirmações falsas, ou pelo menos não façam afirmações muito falsas, né? Não use a semelhança de outros sem seu endosso escrito, ou seja, se você está utilizando fotos de antes e depois, é bom que você tenha autorização para utilizar aquilo. Como eu te falei, eu sei de alguns casos, e não são poucos, de pessoas que foram processadas por usar fotos de terceiros sem autorização. Fique longe de usar material protegido por direitos autorais, a menos que você tenha permissão para fazer isso. Como eu já expliquei, não use fotos de celebridade ou coisa do tipo sem autorização. Não quebre as regras e siga as diretrizes estabelecidas por cada publicação na qual seus anúncios são exibidos. A advertorial não é só utilizado em Native Ads, é também utilizado em Facebook. Apesar de que Facebook alguns consideram como Native Ads, mas eu considero como tráfego social. Muito importante deixar claro que eu não sou advogado, eu não sou nada de lei, então aqui são algumas dicas que eu venho seguindo e nunca tive problema com a lei ao utilizar advertoriais. Sempre utilizei advertoriais sem fontes de native porque eu acho que é a melhor forma de você se comunicar com aquele tipo de tráfego que você está fazendo. E se você quiser saber mais sobre Native Ads, no link da descrição talvez tenha um link para o meu curso. É um curso que eu já gravei há muito tempo, eu não sei se eu vou voltar a vender ele. É por isso que eu estou dizendo, talvez tenha um link aí na descrição, porque eu não sei se eu quero vender, mas voltar a vender ele. Mas daqui para a data da publicação deste vídeo, certamente eu terei tomado alguma decisão, até porque esse vídeo ainda vai ter que ser editado e tudo mais. Mas é isso, se você gostou, dá like, compartilhe esse vídeo com quem possa ser útil e até o próximo vídeo.